O mundo precisa de homens e mulheres que estão cheios do Espírito Santo. Agora, quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Todo mundo que é batizado, que é um discípulo, tem um Espírito agindo dentro deles. Mas não quer dizer que eles estão escolhendo ser dominados ou ser guiados pelo Espírito Santo. Agora, a questão é se o Espírito vai nos dominar ou se outras coisas, outros interesses e desejos vão nos dominar. Sendo dominados pelo Espírito, nós temos a oportunidade de dar fruto. Em Mateus 7 diz o seguinte: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhante, toda árvore boa dá frutos bons, mas árvore ruim dá frutos ruins. Árvore boa não pode dar frutos ruins, nem árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui o que Jesus está dizendo é que o que importa são os frutos. Há muitas conversas sobre os dons do Espírito Santo hoje, mas o que Jesus está dizendo é que a gente precisa dar foco nos frutos. Pelos frutos reconhecerão. Ele falou que verdadeiros discípulos darão frutos. Quem está conectado com ele na videira, em João 15, vai dar fruto. Não é simplesmente praticar coisas boas, embora isso é um bom começo. Mas de dentro para fora, a ideia é que nós só se tornamos pessoas que dão frutos. Fala que árvore boa não pode dar frutos ruins e vice-versa. Então não é simplesmente mudar seu comportamento, é se tornar uma pessoa diferente. Douglas Jacoby fala o seguinte: mudança comportamental não é suficiente. Cristianismo não é somente sobre o que fazemos, é sobre quem nós somos. Quando o interior estiver limpo, também será o exterior. Mais do que usar um dom espiritual, um meditismo espiritual, o Espírito está querendo nos transformar de ser pessoas que dão frutos espirituais que demonstram que nós estamos andando com Jesus. Transformação de caráter é o objetivo de Jesus, para que tenhamos o caráter de Jesus. Jesus era o homem mais cheio do Espírito que já viveu na terra. E nós que somos discípulos dele queremos imitá-lo. Ele era um homem dominado pelo desejo do Espírito e a vontade do Pai. Fruto do Espírito. Vamos lá. Gálatas 5, versículo 17, 18. Depois eu vou ler 22 e 25. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andemos também pelo Espírito. O Espírito deseja nos guiar para andar e dar esse fruto. Então vamos focar na primeira parte desse versículo. Fala que o Espírito e carne estão em conflito com um ao outro. Há uma guerra espiritual acontecendo, está acontecendo nos corações dos seres humanos. Está acontecendo no coração de você e de mim. O que significa a carne? O que significa a carne? Confesso, porque muitas pessoas usam essa palavra aqui e ali em formas aleatórias. Às vezes eu não gosto de usar, porque pode trazer muita confusão. Parece uma palavra religiosa sem definição. Então, vamos dar uma perspectiva bíblica sobre a carne.
Carne não é sinônimo de desejo. Desejo na Bíblia não é uma coisa ruim. É uma coisa neutra. Pode ter desejos bons, pode ter desejos ruins. Alguns pensariam, por exemplo, que desejo sexual é uma coisa ruim. Na verdade, desejo sexual, por exemplo, não é uma coisa ruim. Seria ruim se eu tivesse desejo sexual para alguém que não seja minha esposa, por exemplo. Então, desejos em si não são ruins. É que Deus colocou lugar onde ter certos desejos. E se a gente tiver esse desejo atuando na nossa vida de uma forma que não está de acordo com a forma que Deus desenhou, o que acontece é que esse desejo é distorcido. E esse desejo distorcido leva a pecado. Então, por outro exemplo, o desejo de ser reconhecido não é um desejo ruim. A gente vê que os discípulos estavam perguntando para Jesus: quem vai ser no seu lado direito quando vem o seu reino? Jesus não repreendeu a ideia que eles queriam ser reconhecidos. Ele repreendeu a maneira que eles queriam ser reconhecidos. Eles queriam ser reconhecidos pela forma que outras pessoas olham para eles e pensam que eles são tops, eles são incríveis. Na verdade, Jesus falou: quem quer ser primeiro? Ele não falou: não seja primeiro. Seja todo mundo de vocês sem reconhecimento, sem desejo de ser reconhecido. Não, Jesus não falou que reconhecimento é errado. Ele falou: o reconhecimento deve primeiro ser de alguém que é servo. Nós devemos se colocar no lugar de servidão. Esse é o tipo de reconhecimento que recebemos no reino de Deus. E nosso reconhecimento não deveria ser primeiramente com outras pessoas, mas sim com Deus. A gente deve procurar o reconhecimento de Deus. E isso vai ser saudável. Então, nossos desejos em si não são ruins. São, às vezes, distorcidos e levam a pecado. Então, o Espírito não é contra o desejo. Mas também você ouvirá pessoas falando o seguinte: você tem na sua disposição um sistema de orientação infalível para navegar a sua vida. Esse sistema, que consiste apenas em seus sentimentos, permite que você saiba quando você está fora do seu caminho, está caminhando para infelicidade ou conflito, ou seu coração vai falar quando você está no caminho certo, para a paz do Espírito. Isso não é uma descrição cristã, na verdade. Isso foi pego de um livro secular explicando o entendimento como você deve conduzir sua vida. Infelizmente, não parece muito diferente de alguns livros cristãos que falam que ser guiado pelo Espírito é sobre seus sentimentos. O que você sente é o Espírito. O que você não gosta é o Espírito. Isso não é verdade. Jeremias 17:9 fala o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nossas emoções não são as bases principais pelas quais devemos fazer nossas decisões. Ser espiritual não é ser guiado somente pelas suas emoções. É ser guiado pelos princípios espirituais que estão na Bíblia. Algumas pessoas acham que a carne é sinônimo com desejo. Outras pessoas acham que o espírito é sinônimo de emoção. Aí você vê o problema. Algumas pessoas definem os dois como sentimentos ou desejos. Não é isso. Será que ser guiado pelo Espírito é tão complexo assim? Não, não é. Ser guiado pelo Espírito ou pela carne se trata de você decidir desenvolver um relacionamento com Deus e você procurar a forma que Ele acha que você deve viver sua vida nas Escrituras. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha, ele está descrevendo coisas além de emoções e desejos. Ele está dizendo que nós podemos desenvolver um caráter de dentro para fora que vai afetar a nossa vida. É claro, vai afetar nossa vida, nossas emoções. A alegria, por exemplo, na Bíblia não é
um sentimento só, é uma escolha. Por exemplo, eu sou naturalmente uma pessoa mais alegre, eu sou mais festeiro, eu gosto de estar com pessoas, eu sou naturalmente, eu não sei, mais brincalhão, mais bobo talvez. Mas isso não é o que está dizendo aqui. Está dizendo, independente se você naturalmente é assim ou não, tem um mandamento que falam alegrem-se. Quer dizer que alegria, pelo poder do Espírito Santo, pode ser cultivado. Não somente você tem ou não tem, dependendo da sua personalidade. Mas eu chamo a atenção que ele usa a palavra fruto, não frutos diferentes do Espírito. Aqui, pastor e teólogo Timothy Keller chama a atenção nessa passagem bíblica, porque ele fala que o fruto é singular, o fruto. Quer dizer que nosso crescimento é simétrico, onde personalidade é diferente do que caráter. Minha personalidade é que eu sou mais alegre, mas meu caráter precisa se tornar alegre. A pessoa que eu sou, vou dar um exemplo. Eu naturalmente não sou manso nem paciente. E essas são características do fruto do Espírito. Eu peço muita ajuda nessas áreas e aí eu tenho muita dificuldade. No melhor dia, eu sou bem impaciente. No melhor dia que eu sou mais espiritual, eu não sou manso, eu sou agressivo. Ainda bem que meus amigos e minha esposa têm misericórdia de mim. Você provavelmente tem tendências de personalidade. Talvez você é mais manso, mas você falta fidelidade. Você não consegue olhar alguém no olho e falar a verdade para a pessoa. Você fica com medo. Embora a pessoa pode destruir sua vida com as decisões que a pessoa está tomando. Você ainda fica com covardia. Você não fala. O que Timothy Keller está falando, que eu acho interessante, ele está falando porque o fruto é simétrico. Você não só vai crescer em áreas que você naturalmente é assim por causa da sua personalidade, você é mais alegre ou mais manso. Você vai crescer nas áreas que não são naturalmente fortes para você. Você vai ser manso, mas também fiel. Você vai falar a verdade, mas você vai falar a verdade com amor. Você vai ser pacífico, como se fosse numa floresta meditando, mas ao mesmo tempo alegre, como se fosse numa festa. O poder do Espírito sendo moldado em nós é que nós vamos crescer em todas essas áreas. E isso quer dizer que nós estamos se tornando pessoa espiritual. Não somente crescendo ou tendo enfoque o que naturalmente está na nossa personalidade. O Espírito Santo vai mudar nosso caráter para que nós se tornamos cada vez mais como Jesus. Tarefa de casa. Quais são alguns pecados seus? Você enxerga alguma distorção na sua vida de algum desejo? Por exemplo, você talvez pode lutar com preguiça. Você quer estar confortável. A distorção disso é que Deus quer que nós temos bem-estar. Ele quer shalom. Só que quando a gente é preguiçoso, a gente busca isso a custas das outras pessoas. A gente fica egoísta. A gente não procura o bem-estar que vem de Deus. A gente tenta providenciar esse bem-estar da nossa própria força. Segunda coisa, quais são algumas características do fruto do Espírito que são fáceis para você? O que você tem facilidade? O que é naturalmente fácil você fazer ou ser por causa da sua personalidade? Último, quais as áreas que são mais difíceis do fruto do Espírito? Quais são as áreas que você precisa estudar ou ver nas Escrituras como melhorar? Deus quer que passemos nossas vidas sendo transformados em tendo o caráter de Jesus. E a forma que Ele faz isso é através do seu Espírito. Nós podemos ser guiados e cheios do Espírito quando decidimos deixar o Espírito nos moldar para parecer mais como Jesus.